Que a graça e a paz de Cristo esteja sobre você, sobre a sua vida, sobre o seu lar. Eu quero convidar você a participar conosco nesse momento do Encontro com a Palavra, nosso tempo de estudo bíblico, onde vamos até as Escrituras para saber o que Deus tem a tratar com as nossas vidas. Mas antes, quero deixar um convite para você que ainda não é inscrito no canal, que possa se inscrever, ativar as notificações para não perder a programação desse canal, para que você possa ser abençoado. Se você quiser também nos ajudar, compartilhe esse conteúdo nas suas redes sociais para alcançar outras vidas. Mas é claro, também queremos convidar você a participar conosco dos demais encontros que nós temos aqui na nossa igreja. Todas as quartas-feiras nós temos a nossa reunião de oração, 7h30 da noite. Todos os domingos, às 9h30 da manhã, temos escola bíblica dominical. E no domingo também, à noite, nós temos o nosso culto, às 7h30, que também é transmitido nesse canal, mas é muito mais gostoso quando nós podemos estar juntos. Então fica o meu convite, venha nos conhecer, venha conhecer a IPI do Rio Acima. Que Deus te abençoe e que você possa ser muito, muito abençoado através desse estudo, o estudo da Palavra de Deus. Bom, vamos lá. Hoje nós faremos a leitura do Evangelho de Jesus Cristo, registrado por Mateus no capítulo 6, a partir do versículo 19 até o versículo 21. Lembrando que durante o mês de maio nós temos abordado bastante o tema da família. É um mês especial que as nossas igrejas louvam a Deus e buscam nele, orientação para conduzir os nossos lares. Então, nós também gostaríamos de trabalhar esse assunto nesse último vídeo do mês de maio, também dando continuidade ao tema que o nosso irmão seminarista Jackson já tem trabalhado nos vídeos anteriores, que você pode assistir aí no nosso canal. Então vamos ler Mateus 6, do 19 ao 21. A palavra de Deus diz assim: Não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corroem e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Vou convidar você a fazer uma oração comigo nesse instante. Pai, nós queremos pedir ao Senhor que a Tua Palavra, a revelação do Senhor através das Escrituras, seja suficiente, Pai, para entendermos aquilo que é a Tua vontade para as nossas vidas. E que o Espírito Santo nos capacite a cumprir, a obedecer e a viver conforme os valores e princípios que o Senhor revela através da Palavra. Os valores e princípios do reino de Deus, reino para o qual Cristo nos trouxe através do seu sacrifício. Essa é a minha oração pela minha vida, pela vida de todos os meus irmãos, todos os que acompanham esse vídeo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós acabamos de ler aqui um trecho do capítulo 6 de Mateus, que nesse conjunto, desde o capítulo 5 até o capítulo 7, estão contidos os sermões, a série de sermões que Jesus profere no monte. Então, por isso até ficou conhecido como o Sermão do Monte. Mas, na verdade, ele não é apenas mas uma sequência, uma série, que podemos dizer que sim, colaboram com o outro para formar um grande tema. E nesse grande tema tratado no Sermão do Monte, irmãos, nós vemos Jesus ensinando sobre valores, sobre princípios, forma de viver, forma onde se embasar daqueles que fazem parte do reino de Deus. Ou seja, o Sermão do Monte é uma instrução para as nossas vidas, de como orientar, como motivar as nossas vidas, como embasar os nossos fundamentos, sendo que somos cidadãos do reino de Deus. Não somos cidadãos deste mundo, estamos neste mundo, mas somos cidadãos de um reino de Deus, reino para o qual Cristo nos chamou e pagou o preço da nossa entrada nesse reino. Para a gente entender um pouco esse trecho que nós estamos lendo de Mateus 6, 19 a 21,
Eu gostaria de passar rapidamente por alguns temas que são trabalhados desde o capítulo 5, o início do Sermão do Monte. Jesus, nessa série de sermões, ele vai nos falar sobre esses princípios e como é aquele que vive no reino de Deus. No início, no capítulo 5, é o chamado Sermão das Bem-aventuranças. Jesus vai nos dizer quem são os felizes, os bem-aventurados, aqueles que alcançam realização, satisfação de acordo com os valores do reino. E aí vai falar ali uma série de características daqueles que são bem-aventurados, que são felizes, de acordo com os princípios do reino. Quando nós lemos esses textos, nós vamos perceber que sempre há uma tensão entre princípios e valores do reino e princípios e valores deste mundo, do presente século. Também, na sequência, Jesus vai falar do papel daqueles que fazem parte do reino de Deus quando estão presentes neste mundo. O papel de ser sal e luz neste mundo, nesse tempo onde nós vivemos, de fazer a diferença, de iluminar, de trazer um sabor, de transformar o sabor do mundo através daquilo que Deus fez por nós. Também no Sermão do Monte, Jesus vai falar sobre a obediência como um princípio de vida, um princípio sobre o qual aqueles que são do reino de Deus vivem, a convicção de que devemos obedecer, submissão, obediência, que só é possível através da fé em Jesus Cristo. A obediência como princípio de fé, como princípio de vida. Também no Sermão do Monte, Jesus vai falar sobre aqueles que vivem no reino, que vivem sobre o princípio da fidelidade, fidelidade a Deus, fidelidade conjugal, fidelidade nas relações, o princípio da humildade, o princípio do perdão, um perdão baseado não no merecimento do outro, mas baseado no fato de que nós fomos perdoados por Cristo, mesmo sem merecimento algum. O princípio do reino de Deus tratado aqui, o princípio da honra, o princípio da humildade, da mansidão, o princípio do amor. Amor a Deus acima de todas as coisas e amor ao nosso próximo como a nós mesmos. Jesus intensifica esses princípios para aqueles que são do reino de Deus no Sermão do Monte. Portanto, chegamos ao capítulo 6 de Mateus, quando Jesus começa então a falar de mais princípios, mais valores que nós, cidadãos do reino, devemos buscar em detrimento aos valores e princípios apresentados neste mundo. E no capítulo 19, no versículo 19 do capítulo 6, Jesus diz que não devemos acumular tesouros nessa terra, não devemos acumular tesouros no mundo, no atual momento em que nós vivemos, porque o tempo que nós vivemos é passageiro. Nós estamos aqui de passagem e um hino que nós cantamos por muito tempo diz isso, né? Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Estamos aqui numa jornada, peregrinando, caminhando até a eternidade. Portanto, não faz sentido querer acumular bens, acumular tesouros, acumular vitórias, acumular conquistas neste mundo em detrimento de fazê-lo pensando na glória eterna, na glória de Deus. Não ajuntem tesouro na terra, porque aqui a traça corrói, a ferrugem corrói, os ladrões escavam e roubam. Aqui há uma fragilidade muito grande para perder qualquer coisa. E sim, de fato Jesus está falando sobre tesouros materiais e bens como o ouro, a prata, que podem ser corroídos pela ferrugem. Deus está falando de bens que podem ser guardados em uma casa, mas essa casa pode ser arrombada. Mas Jesus também está falando sobre ajuntar, acumular satisfação, tesouros que são muito mais do coração do que propriamente tesouros físicos. Quando nós lemos o capítulo 6, nós começamos a observar Jesus colocando em contrapontos, ou Jesus usando essa tensão
entre o mundo presente e o mundo vindouro, a eternidade, e dizendo que nós devemos nos preocupar muito mais com a eternidade do que com as coisas desse tempo. No capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8, Jesus vai falar sobre não buscar a aprovação do homem, não se preocupar com os homens que não têm a mesma fé que nós, se eles aprovam ou não as nossas escolhas, as nossas atitudes, não buscar mérito dessas pessoas, não buscar glória, não querer a glória que só pertence a Deus para nós neste mundo, não querer ser aprovados pelas pessoas que nos rodeiam, não assumir posturas, não assumir defesa de temas que não dizem respeito à fé cristã, não buscar recompensa nessas situações, nessas pessoas, não buscar a fama, não buscar a autossuficiência. Todos esses temas são tratados por Jesus no início do versículo 6. E aí Jesus vem e introduz a oração do Pai Nosso. Depois de nos ensinar quais são os valores que nós devemos ou não devemos buscar, depois de nos ensinar quais são as coisas que fazem parte da vida do cristão que está no reino de Deus, a partir do versículo 9, ele começa então a nos ensinar como orar. A famosa oração dominical ou a oração do Pai Nosso, que nós também nos acostumamos a chamar assim, é uma prática de como nós buscamos a Deus para que os valores do reino encham a nossa vida e os valores do mundo parem de fazer parte das nossas preocupações, da motivação da nossa vida. Valores como buscar recompensas, buscar aprovação, mérito, lutar com as armas que o mundo nos oferece. A oração do Pai Nosso é uma grande ferramenta que Jesus ensina nesse contexto, para que possamos colocar o reino de Deus acima de todas as coisas, para que os valores e princípios do reino encham a nossa vida. E aí, nos versículos 14 e 15, Jesus vai dedicar um tempo específico para falar exatamente sobre o perdão. Por que nós perdoamos? Nós não perdoamos porque merecemos, porque o outro, aliás, merece o perdão. Nós não perdoamos porque o outro se arrependeu, entendeu o seu mal e veio procurar o perdão sobre nós. Sabe por que nós não perdoamos assim? Porque não foi dessa forma que Deus nos perdoou. Deus nos perdoou quando nós ainda éramos seus inimigos. Não apresentamos mérito algum diante de Deus e Ele nos perdoou. E Ele diz que é assim que nós devemos perdoar ao próximo, baseado no mesmo perdão que nós recebemos de Cristo. No versículo 16, Jesus fala sobre não querer parecer ser aquilo que não somos. Nós não somos deste mundo. Nós não temos razão nenhuma para parecer ser deste mundo. Não devemos tentar convencer as pessoas que somos iguais a eles, que vivemos as mesmas coisas que eles, porque não fomos chamados para isso. Fomos chamados para fazer a diferença, fomos chamados para ser quem somos em Cristo. Essa é a diferença do cristão. E finalmente, quando chega no versículo 19, Jesus está falando sobre não acumular tesouros, não buscar essas coisas na terra dentro desse contexto. Jesus já ensinou que a aprovação que nós devemos querer não é a aprovação das pessoas deste mundo, que o mérito que devemos buscar não é o mérito que esse mundo oferece. A recompensa que esse mundo oferece é muito pouca perto da recompensa que Jesus nos dá na sua pessoa e naquilo que Ele nos prometeu, a esperança da vida eterna. A sequência, o versículo 20, Jesus diz: ajuntai para vós outros tesouros no céu. Ou seja, diante de todos os valores que Ele mesmo já disse que não devemos viver por eles, nós devemos viver pelos valores do reino de Deus. Viver buscando aquilo que está relatado nos capítulos anteriores, capítulo 5 e até mesmo capítulo 6, quando ele está falando de valores do reino de Deus. E neste mês que nós estamos aqui falando sobre família, eu gostaria de fazer uma reflexão com os irmãos nesse sentido. Quais são os valores que nós temos alimentado dentro das nossas famílias?
Jesus vem nos dizer que é importante que nós pensemos sobre não acumular tesouros aqui, não buscar coisas deste mundo em detrimento de buscar os tesouros da presença de Deus. Como temos conduzido a nossa casa? O que temos ensinado aos nossos filhos que é importante? Qual é a esperança que alimentamos dentro do nosso lar? Jesus nos disse que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Jesus nos diz de uma realidade eterna. Jesus nos diz de um tempo onde todas as primeiras coisas passarão. Riqueza, fama, aprovação, a glória que esse mundo oferece, as narrativas, as ideologias, todas elas passarão. Tudo isso um dia vai acabar. E como nós temos conduzido a nossa casa, a nossa vida? Em que tipo de discussão nós temos entrado em nossos lares, com os nossos irmãos, com os nossos filhos? Quais são os temas que tomam as nossas mesas de almoço, a nossa mesa de jantar? Que esperança nós projetamos para o futuro dos nossos filhos, para o futuro da nossa família? Uma esperança em quem vencerá a próxima eleição, uma esperança no que a faculdade poderá trazer como recompensa para o seu futuro, uma esperança sobre como é bom ter pessoas ao seu lado que te apoiem, que te ajudem. Todas essas coisas, irmãos, são coisas reais, são coisas que estão presentes na nossa vida, sobre as quais nós temos responsabilidade, sim, mas são coisas passageiras. Muito mais do que buscar as coisas da terra, nossos corações, a nossa vida e a nossa família deve ser norteada por uma realidade eterna. Jesus Cristo nos ensina que estamos esperando um tempo eterno, glorioso, um tempo onde tudo será perfeito. E enquanto esse tempo não vem, nós já devemos ser orientados pelos princípios e valores do reino, muito bem resumidos no Sermão do Monte. Leia Mateus 5, 6 e 7 e você vai aprender um pouco mais sobre os valores do reino de Deus, sobre o que é importante, sobre o que tem de fato valor dentro do reino de Deus. E comece a fazer esse exercício na sua vida, no seu lar, na sua casa. Sobre o que nós temos orientado as nossas vidas? Quais são as pautas de discussão que nós trazemos para a nossa vida? São relacionados ao reino de Deus? Tem a ver com uma esperança eterna? Ou se resumem a coisas que vão acabar um dia, que fazem parte desse mundo? Sim, Jesus está falando sobre tesouros financeiros e como eles não vão chegar à glória de Deus. Mas Jesus também está falando sobre valores, sobre princípios e fundamentos, sobre os quais temos construído a nossa casa. Será que a maior esperança que nós alimentamos no nosso lar é a esperança de um dia estar com Cristo? Será que a maior esperança que nós alimentamos para os nossos filhos, para as nossas esposas e maridos, será que tem a ver com a esperança de um dia estar com Ele na glória e buscar essa presença constantemente nos nossos dias? Que essa reflexão possa nos ajudar, irmãos, a construir um lar, uma casa, uma família, uma vida baseado nos princípios do reino e na esperança de Cristo. Tudo o que nós podemos conquistar aqui, por melhor que seja, um bom emprego, uma boa formação, boas amizades, é passageiro. Pode ser até bom, mas será bom só por um tempo. Mas aquilo que é eterno, que vai nos dar uma vida gloriosa, sem fim, na presença de Deus, já pode ser buscado por nós agora. Que a gente não perca tempo com coisas que são passageiras e que a gente dedique muito mais a nossa vida com aquilo que é eterno, com aquilo que a palavra de Deus nos ensina, serem os valores e princípios do reino de Deus, o reino para o qual Cristo nos chamou, o reino pelo qual Cristo morreu em nosso lugar, para que pudéssemos entrar nele. Que Deus nos abençoe e nos ensine dia a dia a viver os valores do reino. Que o Senhor esteja com você, que o Senhor esteja sobre a tua família, em nome de Jesus. Um abraço, irmãos, e até mais.
seus caminhos. A sua mulher será como a videira em flor, e seus filhos serão benditos. Terá bom êxito em tudo que fizer, e se alegrará. Verá os filhos dos seus filhos a crescer e a se multiplicar. Mas se o Senhor não edificar lá, em vão trabalho que o edifica. Se o Senhor não abençoar lá, a casa ficará dividida. E se o Senhor não guardar lá, o que vai ser da família? Pois Ele é o elo que une a primeira dobra do cordão. Seu amor é a essência que sela toda e qualquer comunhão. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A sua mulher será como a videira em flor, e seus filhos serão benditos. Terá bom êxito em tudo que fizer, e se alegrará, se alegrará. Verá os filhos dos seus filhos a crescer e se multiplicar. Mas se o Senhor não edificar o lar, em bom trabalho que o edifica. Se o Senhor não abençoar o lar, a casa ficará dividida. E se o Senhor não guardar o lar, o que vai ser da família? Pois Ele é o elo que une a primeira dobra do cordão. Seu amor é a essência que sela toda e qualquer comunhão. Em bom trabalho que o edifica, ficará dividida. E se o Senhor não guardar o lar, o que vai ser da família? Pois Ele é o elo que une a primeira dobra do cordão. Seu amor é a essência que